Ele, um magnata solitário, nutre um amor secreto pela faxineira. Ela, Melissa, apaixonada por ele, mas convencida de que nosso amor é impossível. Tiago a observa há anos. Em um momento crucial, Melissa o afasta. Pare, senhor Vasconcelos. Nosso amor é impossível. Eu sou apenas uma faxineira e o senhor é o CEO. A frase atinge Tiago. Ele não pode mais guardar o segredo e revela que a amava há anos e que para ele o amor deles não era impossível. Mas a única verdade, prepare dash-se para uma reviravolta onde um amor secreto é revelado em meio a um escândalo. Mas a força desse amor pode derrubar todas as barreiras, assista a essa história até o final. Você vai ficar surpreendente com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando, o despertador tocou às 4:30 da manhã, como todos os dias. Melissa Silva esfregou os olhos inchados pelo sono insuficiente e se levantou do colchão fino que dividia com a irmã mais nova no pequeno quarto da casa, em Cidade Tiradentes. O barulho da chuva na telha de amianto misturava-se com a tosse persistente de sua mãe no quarto ao lado. "Mãe, já tomou o remédio?" sussurrou, espiando pela fresta da porta. Dona Carmen dormia inquieta, o peito subindo e descendo com dificuldade. O diagnóstico de enfisema pulmonar havia chegado junto com uma conta hospitalar que consumia mais da metade do salário de Melissa . No banheiro minúsculo, ela olhou seu reflexo no espelho rachado. Aos 36 anos, as marcas da luta diária começavam a se desenhar ao redor dos olhos castanhos, mas sua determinação permanecia inabalável. Amarrou os cabelos escuros num coque simples e vestiu o uniforme azul marinho da empresa de limpeza. "Mel, deixou dinheiro para o ônibus do Pedro", gritou Lucas, seu irmão de 17 anos, da cozinha. "Na mesa da sala. E não se esqueça de levar a mãe no médico às 3, respondeu, verificando a carteira. R$ 12,50. Teria que ser suficiente para a passagem e um lanche . Enquanto isso, a 40 quilômetros dali, no penthouse de um condomínio de luxo em Moema, Tiago Vasconcelos terminava sua corrida matinal na esteira, observando São Paulo despertar através do vidro blindado de seu apartamento. Aos 39 anos, comandava um império de investimentos avaliado em bilhões, mas a vitória nos negócios não preenchia o vazio que crescia em seu peito a cada manhã. O telefone tocou. Roberto, seu assistente pessoal, já estava a postos. "Bom dia, senhor. A reunião com os coreanos foi remarcada para as 10. O Carlos ligou 3 vezes sobre o projeto da holding. E sua mãe insiste no jantar de hoje à noite para conhecer a Fernanda", disse Roberto, referindo-se à filha de um empresário do agronegócio que Constança Vasconcelos havia escolhido como nora ideal. "Cancele o jantar. Invente uma emergência", murmurou Tiago, ajustando a gravata italiana diante do espelho. "E Roberto, hoje eu desço para verificar pessoalmente a limpeza do 30º andar. Era mentira. Há 3 anos, desde que Melissa começara a trabalhar no edifício, Tiago inventava desculpas para circular pelos andares durante o horário de limpeza. Observava de longe aquela mulher que limpava cada superfície com um cuidado quase reverencial, que cumprimentava a todos com um sorriso genuíno, que carregava uma dignidade silenciosa que o hipnotizava. Às 6 da manhã, Melissa chegou ao Complexo Empresarial Vasconcelos Tower, um arranha-céu de vidro e aço que se erguia imponente no centro financeiro. No vestiário do subsolo, trocou cumprimentos com as outras funcionárias da limpeza. "Hoje, você fica com o 30º andar sozinha, Melissa. A Carla faltou de novo", informou seu Joaquim, o supervisor. "E capricha,
que o pessoal da diretoria anda reclamando. Asterisco. O 30º andar era território sagrado, sala de reuniões da alta diretoria, gabinete do CEO, recepção de mármore Carrara. Melissa conhecia cada centímetro daquele espaço, cada detalhe da decoração minimalista que custava mais que sua casa inteira. Asterisco. Eram 8 da manhã quando ela passou o pano no último móvel do gabinete de Tiago Vasconcelos. A mesa de mogno refletia sua imagem desfocada, e por um instante ela se permitiu imaginar como seria sentar naquela cadeira de couro, tomar decisões que afetavam milhares de pessoas. Com licença. Asterisco. A voz grave atrás dela a fez sobressaltar. Melissa virou-se, rapidamente, o coração disparando. Ali estava ele, Tiago Vasconcelos em pessoa, impecável no terno cinza chumbo, os cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas, os olhos azuis fixos nela com uma intensidade que a deixou sem ar. Senhor Vasconcelos, Desculpe, já estava terminando. Gaguejou, tentando contorná-lo para sair. Não precisa sair, disse ele, a voz mais suave que ela esperava. Queria apenas verificar se está tudo em ordem. Asterisco. Por um momento que pareceu eterno, eles se entreolharam. Melissa sentiu como se ele pudesse ver através dela, descobrir todos os seus segredos, inclusive aquele que ela guardava há meses. A forma como seu coração acelerava sempre que o avistava pelos corredores, como seus olhos o procuravam involuntariamente, como sonhava com impossibilidades durante as madrugadas insones. Está tudo perfeito, murmurou, desviando o olhar. Com sua permissão, asterisco. Mas quando passou por ele em direção à porta, o cabo da vassoura se prendeu na quina da mesa. O balde d'água tombou, espalhando água suja pelo piso de mármore e molhando completamente o sapato italiano de Tiago asterisco. Melissa ficou lívida. O sangue sumiu de seu rosto enquanto ela olhava o estrago, depois o sapato encharcado, depois os olhos dele. Meu Deus! Senhor Vasconcelos, me desculpe. Eu vou limpar. Vou pagar o sapato. As lágrimas começaram a brotar. Asterisco. Tiago olhou para ela, pequena, mortificada, tremendo de medo, e algo se partiu dentro dele. 3 anos observando aquela mulher, admirando sua força, sua dignidade, e agora ela estava ali, despedaçada por causa de um acidente idiota com um sapato que ele nem se importava. Melissa, disse baixinho, e ela ergueu os olhos surpresa por ele saber seu nome. Não foi nada. Acidentes acontecem, asterisco. Mas era tarde demais. A porta se abriu e Roberto entrou apressado, seguido por 2 seguranças que haviam ouvido o barulho. Senhor, está tudo bem? Vimos a confusão e... Roberto parou. Ao ver a cena, seu chefe encharcado, a faxineira chorando, água por todo lado. Asterisco. O constrangimento no ar era palpável. Melissa sabia que aquilo não terminaria bem para ela. Asterisco. Asterisco. Nos dias seguintes ao incidente do sapato, como Roberto havia apelidado entre os funcionários da diretoria, Melissa viveu em constante estado de alerta. Esperava a qualquer momento ser chamada ao RH para receber a carta de demissão. Cada olhar dos colegas parecia carregado de pena ou curiosidade mórbida. Menina, você molhou o CEO da empresa, murmurou Dona Neuza, veterana da limpeza, enquanto organizavam os produtos. No almoxarifado. Isso não é coisa que se esqueça fácil. Asterisco. Mas os dias passaram e nada aconteceu. Pior ainda. Melissa começou a notar a presença constante de Tiago pelos corredores. Ele aparecia nos horários mais inusitados, sempre com alguma desculpa. Ele profissional, mas seus olhos a procuravam com uma insistência que a deixava desconcertada. Asterisco.
Na quinta-feira, enquanto limpava o banheiro feminino do 25º andar, ouviu a conversa de duas executivas. Você viu como o Tiago anda esquisito? Ontem mesmo ele apareceu na recepção às 6 da tarde. Disse que queria verificar os procedimentos de segurança. Fernanda comentou que ele cancelou 3 jantares que a mãe organizou. A Constança está furiosa. Será que ele tem uma amante? Melissa sentiu o rosto queimar. Era impossível que estivessem falando dela. Mas a coincidência dos horários a perturbava. Tiago Vasconcelos era o homem mais cobiçado de São Paulo. Rico, bonito, poderoso. Por que perderia tempo perseguindo uma faxineira? A resposta veio na sexta-feira, durante o mais humilhante episódio de sua vida profissional. Melissa estava limpando a sala de reuniões quando ouviu vozes no corredor. Reconheceu imediatamente a voz estridente de Constança Vasconcelos, matriarca da família e acionista majoritária da empresa. Tiago, você está impossível. A Fernanda é uma moça de família, formada em administração, com todas as qualidades para ser uma esposa adequada. O que mais você quer? Mãe, já disse que não estou interessado. A voz de Tiago soava tensa. Não seja ridículo. Você tem 39 anos. Precisa casar e dar continuidade ao nome da família. Não vou aceitar que você continue com essa mania de ficar sozinho. Melissa tentou sair discretamente, mas esbarrou na cadeira, produzindo um ruído. As vozes pararam abruptamente. O que foi isso? Perguntou Constança. A porta se abriu e Tiago apareceu seguido pela mãe, uma mulher elegante de 60 anos, toda vestida de branco, com o cabelo platinado preso em coque impecável. Seus olhos azuis, idênticos ao ES do filho, varreram Melissa da cabeça aos pés, com desdém mal disfarçado. Ah, é só a funcionária da limpeza, disse Constança, como se Melissa fosse um móvel. Você, moça, termine logo isso aí e vá limpar outro lugar. Estamos tendo uma conversa particular. O sangue subiu à cabeça de Melissa. Ela apertou o cabo do esfregão com força, mas manteve a voz controlada. Desculpe o incômodo. Já estava terminando. Mãe, a voz de Tiago soou perigosamente baixa. Ela tem nome. É Melissa. Constança arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Desde quando você sabe o nome das faxineiras, Tiago? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Melissa sentiu como se o chão fosse se abrir sob seus pés. Os olhos de Tiago encontraram os dela por um instante, carregado de tensão, antes dele desviar o olhar. Eu preciso conhecer todos os funcionários, murmurou. Que interessante, disse Constança, o tom gelado. Bem, seja como for, nós temos assuntos importantes para discutir. Sobre seu futuro, sobre seus compromissos. Melissa não esperou para ouvir mais. Saiu da sala com as pernas bambas, o coração martelando no peito. Havia algo na forma como Tiago olhara para ela, uma intensidade que a assombrava. E havia algo na reação de Constança, como se ela suspeitasse de alguma coisa. O fim de semana passou em agonia. Melissa mal conseguiu comer, atormentada pela cena. Na segunda-feira, chegou ao trabalho decidida a manter distância total de qualquer lugar onde pudesse encontrar Tiago Vasconcelos. Mas às 10 da manhã, seu Joaquim a chamou. Melissa, você foi requisitada para um serviço especial. O pessoal do 30º andar quer que você organize uns arquivos na sala do CEO. Eu? Mas eu sou da limpeza, não organizo arquivos. Ordem de cima, menina. E olha, é melhor você fazer um bom trabalho. Parece que tem gente importante de olho em você. O coração de Melissa despencou. Gente importante de olho nela. Só poderia significar problemas. Subiu até o 30º andar com as pernas bambas.
A secretária de Tiago, uma mulher loira de meia-idade chamada Sandra, a recebeu com um sorriso forçado. Ah, você deve ser a Melissa. O senhor Vasconcelos pediu especificamente por você. Ele precisou sair para uma reunião, mas deixou instruções bem específicas. Asterisque Sandra a conduziu até uma sala lateral ao gabinete de Tiago, repleta de caixas de arquivo. Ele quer que você organize tudo isso por ordem cronológica. Vai levar pelo menos 3 dias. Você trabalhará aqui das 8 às 5, com intervalo para almoço. 3 dias. Sozinha. No andar onde Tiago trabalhava ***, Melissa olhou as dezenas de caixas e entendeu que não havia escolha. Precisava do emprego, precisava do dinheiro para os remédios da mãe, para a escola do Pedro. Pode deixar, dona Sandra, vou fazer o melhor trabalho possível. Ótimo. E Melissa? Sandra se aproximou, baixando a voz. Seja discreta. Há muitos olhos atentos por aqui ultimamente. Quando ficou sozinha, Melissa se perguntou o que havia feito para merecer aquela situação. 3 dias organizando arquivos a poucos metros do homem que não saía de seus pensamentos, sob o olhar vigilante de uma família que claramente a via como uma ameaça. O que ela não sabia era que, do outro lado da parede de vidro fosco, Tiago havia cancelado todas as reuniões externas dos próximos 3 dias. ********. O primeiro dia na sala de arquivos passou em silêncio tenso. Melissa trabalhava metodicamente, organizando documentos por data, mas sentia constantemente o peso de olhares. Através do vidro fosco, percebia movimentos no gabinete de Tiago, sombras que pareciam parar perto da divisória entre os ambientes ****. No segundo dia, ele apareceu. Como está o progresso? A voz grave a fez sobressaltar. Tiago estava parado na entrada da sala, impecável como sempre, mas havia algo diferente em seus olhos, uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto. Bem, senhor Vasconcelos, creio que terminarei amanhã, respondeu sem erguer os olhos das pastas. Tiago, disse ele baixinho, quando estamos sozinhos pode me chamar de Tiago. Melissa sentiu o coração acelerar, mas manteve o foco nos documentos. Não seria apropriado, senhor. Ele se aproximou e ela percebeu o aroma de seu perfume. Algo caro, masculino, que a deixava tonta. Posso ajudar? O senhor tem coisas mais importantes para fazer. Na verdade, não tenho. A honestidade na voz dele a forçou a erguer os olhos. Há muito tempo não tenho nada realmente importante para fazer. Havia uma tristeza profunda naquelas palavras que tocou algo dentro dela. Por um momento, viu não o CEO bilionário, mas um homem solitário. Todos têm algo importante, murmurou. O senhor tem uma empresa inteira dependendo de suas decisões. Empresas, funcionários, acionistas. Ele suspirou, pegando uma pasta aleatória. Mas isso não é viver, é apenas existir. Trabalharam lado a lado por 1 hora, em silêncio, quase confortável. Melissa notou como ele manuseava os documentos com cuidado, como fazia questão de não invadir seu espaço pessoal, como seus dedos tremiam levemente quando acidentalmente se tocaram ao pegar a mesma pasta. Por que você faz isso? Perguntou ela de repente. O quê? Aparecer aqui, ficar perto de mim. Sua mãe deixou bem claro na sexta-feira que pessoas como eu devem manter distância. Tiago parou de organizar os papéis, os dedos se fechando em punho sobre uma pasta. Minha mãe não fala por mim, mas ela não está errada, está? Melissa se virou para encará-lo. Somos de mundos diferentes. O senhor tem compromissos, expectativas. Expectativas dos outros, não minhas. E as suas? Quais são? Por um momento,
Tiago pareceu prestes a dizer algo, mas se controlou. Em vez disso, pegou uma foto que havia caído de uma das pastas, um registro antigo da empresa, de mais de 15 anos atrás. Esta é a primeira sede da empresa, disse, mostrando a imagem de um prédio modesto. Meu pai construiu tudo do zero. Eu tinha 24 anos quando esta foto foi tirada. Melissa examinou a imagem. Viu um Tiago jovem, sorridente, ao lado de um homem mais velho de aparência gentil. Ele parecia orgulhoso do Senhor. Dizia que eu seria diferente dos outros empresários, que nunca perderia a humanidade no caminho do sucesso. Tiago riu amargamente. Acho que o decepcionei. Por quê? Porque me tornei exatamente o que ele temia. Um homem que se esconde atrás do dinheiro e do poder, incapaz de ser honesto nem consigo mesmo. Havia algo na voz dele, uma dor antiga que fez o coração de Melissa se apertar. O que aconteceu com ele? Morreu quando eu tinha 30 anos. Ataque cardíaco aos 55. Os médicos disseram que foi o estresse, mas eu sei que foi a decepção. Tiago guardou a foto cuidadosamente. Nos últimos meses de vida, ele tentou me falar sobre coisas que realmente importavam. Amor, família, felicidade. Eu estava sempre ocupado demais para ouvir. E agora? Agora é tarde demais. Ele se foi e eu me tornei tudo o que ele não queria que eu fosse, um homem rico e vazio. Melissa sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Havia tanta dor naquelas palavras, tanta solidão. Nunca é tarde demais para mudar, sussurrou Dot ***. Tiago olhou para ela com uma intensidade que a deixou sem ar. Para alguns de nós, quando você constrói uma vida inteira de mentiras, de aparências, de escolhas que não foram suas. Ele parou como se percebesse que estava revelando demais. Que escolhas? Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Melissa achou que não responderia. Meu pai queria que eu me casasse por amor. Minha mãe quer que eu me case por conveniência. Eu nunca soube qual era a diferença até ver o que é realmente importar-se com alguém. Preocupar-se com o bem-estar de uma pessoa mais que com o próprio. Sentir que a felicidade dela é mais importante que qualquer negócio, qualquer fortuna. O coração de Melissa batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. O Senhor está falando de alguém específico. Tiago se aproximou um passo, depois parou, como se lutasse consigo mesmo. Estou falando de uma mulher que me ensinou o que meu pai tentava me dizer, que dignidade não tem preço, que força não vem do poder, mas da capacidade de seguir em frente mesmo quando tudo parece impossível. Que beleza real está na forma como alguém trata os outros, não no que veste ou onde mora. As mãos de Melissa tremeram. Ele estava descrevendo. Ela, Senhor Vasconcelos. Por 3 anos, observei essa mulher de longe. Vi sua luta diária, sua dedicação, sua bondade com todos ao redor. E a cada dia que passava, eu me apaixonava, mas bem sabendo que nunca poderia ter a coragem de dizer isso a ela. Por quê? A voz saiu como um sussurro. Porque homens como eu destroem mulheres como ela. Porque ela merece alguém puro, verdadeiro, não um covarde que levou 40 anos para descobrir o que realmente importa. E se ela não se importasse com isso? Tiago sorriu com tristeza. Ela se importaria. Uma mulher como ela jamais perdoaria um homem por esconder a verdade por tanto tempo, por ser covarde, por deixar o medo decidir por ele. Naquele momento, Sandra bateu na porta de vidro. Senhor Vasconcelos, sua mãe está aqui e trouxe a senhorita Fernanda.
O rosto de Tiago se fechou imediatamente, toda a vulnerabilidade desaparecendo. Diga que estou em uma reunião importante. Ela disse que vai esperar o tempo que for necessário e, bem, ela viu a Melissa aqui. Asterisco. Melissa sentiu o sangue gelar. Através do vidro fosco, podia ver duas silhuetas femininas no gabinete principal. Vá, sussurrou para Tiago. Vá resolver. Isso. Melissa, vá, por favor. Asterisco. Ele hesitou, depois assentiu. Mas antes de sair, se virou uma última vez. O que conversamos aqui significa tudo para mim, que você saiba que foi verdade. Cada palavra. Asterisco. E saiu, deixando Melissa sozinha com o coração despedaçado e a certeza terrível de que estava perdidamente apaixonada por um homem que acabara de confessar estar apaixonado por ela, mas que nunca poderia assumir esse amor. *********. Durante toda a tarde, Melissa tentou se concentrar nos arquivos, mas seus ouvidos captavam fragmentos da conversa. No gabinete ao lado, a voz melosa de uma mulher jovem, os tons autoritários de Constança, as respostas monossilábicas e tensas de Tiago. Data já está marcada, querido. O Clube Hípico, 300 convidados. Não posso continuar adiando isso indefinidamente, mãe. Fernanda é uma moça paciente, mas toda paciência tem limite. Asterisco. Quando finalmente as visitas saíram, já passava das 6 da tarde. Melissa estava sozinha no andar, ou pelo menos pensava estar. Havia terminado a organização dos arquivos e se preparava para partir quando ouviu um ruído estranho vindo do gabinete de Tiago. Um gemido abafado, como se alguém estivesse em dor. Hesitou. Não era da conta dela. Mas o som se repetiu, mais angustiado. Bateu levemente na porta de vidro. Senhor Vasconcelos, está tudo bem? Silêncio. Abriu a porta cuidadosamente e o encontrou sentado no chão, atrás da mesa, encostado na parede, o rosto pálido e a respiração irregular. Tinha afrouxado a gravata e desabotoado o primeiro botão da camisa. Meu Deus! Correu até ele. O que aconteceu? Devo chamar uma ambulância? Não, disse com dificuldade. Não é físico. Melissa ajoelhou-se ao lado dele, instintivamente, colocando a mão em sua testa. Estava fria e úmida de suor. Ataque de pânico, murmurou Tiago, os olhos fechados. Acontece às vezes quando me sinto encurralado. Respire comigo, disse ela gentilmente, pegando sua mão. Devagar. Inspire, segure, expire. Por longos minutos permaneceram assim. Melissa guiando sua respiração, sua mão pequena e calejada segurando a dele, sua voz suave acalmando-o como uma canção de ninar. Gradualmente, ele se recuperou, mas não soltou a mão dela. Obrigado, sussurrou. Você não precisava. Precisava sim. Não ia te deixar sozinho assim. Eles se entreolharam, ainda no chão atrás da mesa, as defesas completamente baixadas. Era a primeira vez que Melissa o via realmente vulnerável, despido da armadura do poder e da riqueza. Foi por causa da conversa com sua mãe? Perguntou gentilmente. Tiago assentiu. Ela marcou meu noivado para o próximo mês, sem me consultar. Com a Fernanda? Com a filha do maior fornecedor de soja do país. Uma fusão de negócios disfarçada de casamento. Sua voz estava cheia de amargura. Ela disse que já esperou tempo demais pela minha fase rebelde passar. Melissa sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. E você vai se casar com ela? Não sei como escapar,
Contratos já estão sendo redigidos, alianças sendo firmadas. Se eu cancelar agora, não será apenas um casamento que acabará, mas centenas de empregos, parcerias, investimentos. Sua felicidade não vale. Mais que isso. Tiago riu sem humor. Para pessoas como eu, felicidade é um luxo que não podemos nos permitir. Isso é mentira. A voz de Melissa saiu mais firme que pretendia. Você tem escolha, sempre tem. Não quando suas escolhas afetam milhares de pessoas. E o que você quer realmente importa. Ele olhou para ela com uma intensidade que a fez corar. O que eu quero é impossível. Por quê? Porque envolve pedir para uma mulher incrível abandonar sua vida, sua família, tudo que conhece, para enfrentar comigo um mundo que fará de tudo para destruí-la. Porque significa arriscar não apenas minha reputação, mas a dela também. O coração de Melissa disparou. Eles estavam se aproximando de uma linha perigosa e ambos sabiam. E se essa mulher estivesse disposta a correr o risco? Ela não está, não pode estar. Seria loucura. Você perguntou a ela? E Tiago se aproximou imperceptivelmente. Seria justo colocar nos ombros dela o peso de uma decisão que poderia destruir as duas vidas? Seria honesto, sussurrou Melissa. E às vezes a honestidade vale mais que a proteção. Eles estavam tão próximos agora que ela podia sentir seu alento. Os olhos azuis de Tiago percorreram seu rosto como se quisesse memorizar cada detalhe. Melissa, sim? Se eu fizer uma loucura agora, você vai me odiar? Depende da loucura. Em resposta, ele ergueu a mão livre e acariciou seu rosto. O polegar traçando a linha de sua bochecha. Você é a mulher mais linda que já vi, murmurou. E não é a beleza do rosto, é a beleza da alma. Tiago, era a primeira vez que dizia seu nome e soou como uma oração. Eu te amo, disse ele simplesmente. Sei que é loucura, sei que é impossível, mas te amo há 3 anos. Cada dia que acordo penso em você. Cada decisão que tomo, me pergunto o que você acharia. Você se tornou a razão da minha existência. As lágrimas escorriam pelo rosto de Melissa. Eu também te amo. As palavras saíram antes que pudesse detê-las. 3 anos de sentimento reprimido, finalmente encontrando voz. Melissa. Eu sei que é loucura. Sei que somos de mundos diferentes, mas também te amo, e isso me assombra todos os dias. E então ele a beijou. Foi um beijo desesperado, cheio de anos de desejo contido, de impossibilidades aceitas, de sonhos proibidos, finalmente ganhando forma. As mãos dele se perderam em seus cabelos, as dela se agarraram às suas costas como se ele fosse desaparecer. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Acabamos de complicar tudo, sussurrou ele. Eu sei. Não há volta. Eu sei. Eles vão tentar nos separar, vão usar tudo contra nós. Melissa segurou o rosto dele entre as mãos. Então, vamos tornar cada momento que temos valioso. E mas, no corredor, passos se aproximavam. Sandra havia retornado para buscar uma pasta esquecida e parou, chocada, diante da porta entreaberta do gabinete . No chão, atrás da mesa, o CEO da empresa estava abraçado à faxineira, sussurrando. Palavras de amor. Sandra recuou silenciosamente, o coração acelerado. Ela sabia que tinha nas mãos a informação mais perigosa de sua carreira. E sabia exatamente o que Constança Vasconcelos pagaria para obtê-la. O destino de Tiago e Melissa acabara de ser selado, e eles nem sabiam. Nas semanas seguintes ao beijo, Tiago e Melissa viveram numa montanha-russa de emoções contraditórias. Encontravam-se em segredo,
Conversas sussurradas em corredores vazios, olhares carregados durante reuniões, mensagens de texto criptografadas que Melissa deletava imediatamente após ler ***. Tiago cancelou o noivado oficial, alegando questões contratuais pendentes, ganhando um mês de respiro, mas sabia que era apenas uma trégua temporária. Constância estava furiosa e desconfiada, multiplicando suas visitas à empresa e observando tudo com olhos de águia. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo começou a desmoronar. Melissa estava limpando o banheiro do 28º andar quando ouviu passos familiares. Seu coração acelerou. Tiago havia prometido encontrá-la ali às 6, quando o prédio estivesse vazio. Mas quando se virou, encontrou Sandra parada na porta, um sorriso frio nos lábios. Boa tarde, Melissa. Que dedicada você é trabalhando até tão tarde. Dona Sandra, eu estava terminando aqui. Claro que estava. Sandra entrou no banheiro, fechando a porta atrás de si. Posso falar com você um minutinho? O tom era gentil demais, artificial. Melissa sentiu um frio na espinha. Pois não. Você sabe, eu trabalho para a família Vasconcelos há 15 anos. Conheço o Tiago desde que ele era um rapaz inexperiente. Aprendi a proteger seus interesses e os da empresa. Melissa apertou a vassoura contra o peito, tentando controlar o nervosismo. Que bom para ele. Então você pode imaginar minha preocupação quando vejo meu patrão fazendo escolhas, digamos, imprudentes. Não entendo. Sandra riu baixinho, puxou o celular do bolso e mostrou uma foto para Melissa. A imagem era borrada, tirada de longe, mas claramente mostrava dois vultos abraçados no gabinete de Tiago. O sangue de Melissa virou gelo. Esta foto foi tirada na semana passada. Interessante, não acha? O que será que a imprensa faria com uma informação dessas? CEO bilionário se envolve com faxineira. Seria a manchete do ano. O que você quer? A voz de Melissa saiu como um sussurro. Eu quero proteger Tiago. E você também deveria querer. Porque se essa informação vazar, quem você acha que vai sofrer mais? Ele com toda a sua fortuna e poder, ou você, uma mulher pobre e sem proteção? Sandra se aproximou, os olhos brilhando com uma crueldade calculada. Eles vão destruir você, Melissa. Vão dizer que você é uma interesseira, uma aproveitadora que seduziu o patrão para subir na vida. Vão investigar cada centavo que você ganha, cada conta que paga. E sua família, sua mãe doente, seus irmãos? Como acha que eles reagirão quando descobrirem que a filha, a irmã que eles admiram, é amante do patrão? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Melissa. Nós não. Não importa o que vocês fizeram ou não fizeram. Importa o que as pessoas vão acreditar. E acredite em mim, elas vão acreditar no pior. Por que está fazendo isso? Porque amo o Tiago como se fosse meu próprio filho. E não vou permitir que ele destrua tudo que construiu por uma paixonite. Ele tem responsabilidades, compromissos, um futuro brilhante com uma mulher de sua classe. Sandra guardou o celular, o sorriso voltando. Aqui está o que vai acontecer. Você vai se afastar dele, completamente, sem explicações dramáticas, sem cartas de despedida. Simplesmente vai parar de corresponder às investidas dele. E se ele insistir, você vai deixar claro que não há futuro entre vocês. E se eu não fizer isso? Então esta foto vai para todos os jornais de São Paulo amanhã de manhã, junto com um dossiê completo sobre sua vida pessoal que já estou preparando. Sabia que seu irmão Lucas tem algumas pequenas dívidas com pessoas perigosas? Que sua mãe precisa de um tratamento caríssimo que vocês não podem pagar?
Seria uma pena se essas informações virassem públicas. Melissa se apoiou na pia, as pernas bambas. Sandra sabia sobre Lucas, sobre as dívidas que ele havia escondido da família. Como? Você é diabólica, sussurrou. Eu sou eficiente e estou oferecendo uma solução que protege todos os envolvidos. Tiago fica livre para fazer as escolhas certas. Você mantém sua dignidade e sua família segura. Todo mundo ganha. Todo mundo menos eu. Querida, você nunca teve uma chance real com ele. Pense bem, que futuro vocês teriam? Ele sendo linchado pela mídia por se rebaixar, você sendo crucificada por ser ambiciosa. E os filhos? Acha que seria justo criar crianças nesse ambiente de preconceito e ressentimento? Cada palavra era uma punhalada certeira. Sandra conhecia exatamente os medos mais profundos de Melissa. Eu preciso pensar. Não há nada para pensar. Você tem até segunda-feira para tomar a decisão certa. Depois disso, tomarei as medidas necessárias para proteger Tiago, com ou sem sua cooperação. Sandra se dirigiu à porta, depois se virou uma última vez. E Melissa, se você contar para ele sobre nossa conversa, negará tudo e a foto sai imediatamente. Tiago confia em mim há 15 anos. Em você, há poucas semanas. Quem você acha que ele vai acreditar? A porta se fechou com um clique suave, deixando Melissa sozinha com seu desespero. Meia hora depois, quando Tiago chegou ao encontro, encontrou-a chorando inconsolavelmente. Ela inventou uma desculpa sobre problemas familiares e mal conseguiu olhá-lo nos olhos. Melissa, o que foi? Posso ajudar? Não, disse ela, a voz embargada. Há coisas que nem todo seu dinheiro pode resolver. Naquela noite, Melissa não dormiu. Caminhou pela casa pequena, olhando sua mãe tosse no quarto, Lucas estudando para o vestibular, sua irmã mais nova dormindo tranquila. Sandra estava certa. Ela nunca tivera uma chance real com Tiago. E agora, o preço de ter sonhado seria pago por toda a sua família. Na segunda-feira de manhã, quando Tiago tentou falar com ela, Melissa desviou o olhar e murmurou que tinham que parar com essa loucura. Ele não entendeu. Como poderia? Não sabia que cada palavra fria que ela dizia estava despedaçando seu próprio coração. E no seu escritório, Sandra observava tudo com satisfação. Fase 1 do plano estava completa. Logo, Tiago estaria livre para fazer as escolhas certas. E se Melissa sofria? Bem, às vezes o amor exige sacrifícios. Durante 2 semanas, Melissa conseguiu manter a farsa. Evitava Tiago pelos corredores, respondia suas mensagens com frieza, inventava desculpas para não estar sozinha com ele. Via a confusão e a dor crescendo em seus olhos a cada dia, mas Sandra estava sempre por perto, lembrando-a com olhares significativos das consequências de qualquer fraqueza. Tiago estava desesperado. Não entendia a mudança súbita de Melissa, suas respostas monossilábicas, a forma como ela fugia sempre que ele se aproximava. Na sexta-feira, interceptou-a no elevador de serviço. Melissa, por favor, me explique o que está acontecendo, implorou, apertando o botão de parada. 1 semana atrás, você disse que me amava. Agora mal consegue olhar para mim. Ela manteve os olhos fixos no chão, o coração se despedaçando. Eu pensei melhor. Foi um erro. Que erro? O que mudou? Eu mudei. Percebi que isso não pode dar certo. Por quê? Podemos enfrentar qualquer coisa juntos. A voz dele estava carregada de uma vulnerabilidade que quase quebrou a resistência dela. Quase. Não podemos. Somos de mundos diferentes. Sua mãe estava certa.
Desde quando você se importa com o que minha mãe pensa? Asterisque Melissa ergueu os olhos finalmente, e ele viu lágrimas ali. Desde que entendi que ela está certa. Eu não pertenço ao seu mundo, Tiago, e você não pertence ao meu. Isso é mentira, e você sabe. É a verdade. E quanto antes aceitarmos, melhor para todos. E Asterisque apertou o botão do elevador e desceu no próximo andar, deixando-o sozinho e destroçado. Mas Sandra havia subestimado uma coisa. O amor faz as pessoas fazerem loucuras. Asterisque. Na segunda-feira seguinte, Tiago tomou uma decisão drástica. Convocou uma reunião com o Conselho de Administração e, para o choque de todos, anunciou que estava rompendo definitivamente o acordo de casamento com Fernanda. "Há uma mulher que eu amo", declarou, ignorando os murmúrios indignados. "E não vou me casar com ninguém além dela." Asterisque. A notícia chegou a Sandra em questão de minutos e chegou a Constança em segundos. Asterisque. Sandra sabia que tinha que agir rápido. Se Tiago assumisse publicamente o relacionamento, sua chantagem perderia o poder. Era a hora do plano B. Asterisque. Naquela tarde, Melissa recebeu um telefonema no trabalho. "Hospital das Clínicas. É sobre sua mãe. Ela deu entrada aqui há 1 hora, com dificuldades respiratórias severas." Asterisque. Melissa largou tudo e correu para o hospital. Encontrou sua mãe na UTI, entubada, inconsciente. O médico foi direto. "O quadro é grave. Ela precisa de um tratamento imediato que custa cerca de R$200 mil. Sem ele, não passa da semana." Asterisque. R$200 mil. O equivalente a 20 anos de salário de Melissa. Ela desabou numa cadeira do corredor, soluçando. Foi quando seu celular tocou. "Sandra, soube sobre sua mãe. Que terrível. Como você fez isso?" "Eu não fiz nada, querida. Apenas aproveitei uma oportunidade. Mas posso resolver tudo." "O quê?" "Tenho contatos no hospital. Posso garantir que sua mãe receba o melhor tratamento, sem custo. E ainda posso resolver as dívidas do seu irmão Lucas. 200 mil do tratamento, mais 50 das dívidas, R$250 mil. Asterisque. Melissa sentiu náusea. "Em troca de quê?" "Você desaparece da vida de Tiago, para sempre. Pede demissão, muda de cidade, leva sua família. Eu arranjo um emprego para você em Recife, longe daqui." "E se eu não aceitar?" "Sua mãe morre. Seu irmão pode ter problemas sérios com os agiota. E a foto ainda vai para a imprensa, destruindo o que restou da reputação da sua família." Asterisque. Melissa fechou os olhos, derrotada. Não havia saída. "Eu aceito." "Ótima decisão. O dinheiro estará disponível em 1 hora. E Melissa, se Tiago vier atrás de vocês, se tentar encontrá-la, conto tudo para ele. Sobre a chantagem, sobre o dinheiro. Imagina como ele se sentirá sabendo que o amor da vida dele o traiu por dinheiro?" Asterisque. 2 horas depois, Dona Carmen estava sendo transferida para um quarto particular, recebendo o melhor atendimento médico disponível. Lucas foi informado de que suas dívidas haviam sido quitadas por um bom samaritano anônimo. Melissa sabia que tinha vendido sua alma. Asterisque. Na manhã seguinte, Tiago encontrou uma carta simples em sua mesa. "Tiago, quando você ler isto, eu já terei partido. Aceite que não há futuro para nós. Por favor, não me procure. Seja feliz com alguém do seu mundo. Asterisque. Com amor e adeus para sempre. Melissa." Ele correu até o departamento de limpeza. Seu Joaquim confirmou. Melissa havia pedido demissão na véspera, alegando problemas familiares urgentes. Não deixou endereço de contato. Asterisque.
Tiago passou os 3 dias seguintes como um homem possuído, contratando detetives, investigando, procurando. Mas Melissa havia desaparecido completamente, como se nunca tivesse existido ***. Foi Sandra quem finalmente o encontrou em seu escritório na madrugada de quinta-feira, bêbado, cercado de garrafas vazias, chorando como uma criança. Ela me deixou, murmurou. Ela realmente me deixou. Eu sinto muito, Tiago, disse Sandra, a voz cheia de falsa compaixão. Mas talvez seja melhor assim. Vocês eram muito diferentes. Cale a boca, disse ele com uma voz morta. Apenas cale a boca. No dia seguinte, Tiago anunciou que se casaria com Fernanda em 2 meses. Constança ficou radiante. O conselho suspirou aliviado. A imprensa celebrou o retorno da razão do jovem CEO ***, mas quem o conhecia via a verdade. Tiago Vasconcelos havia morrido no dia em que Melissa partiu. O que restava era apenas uma casca vazia, cumprindo movimentos sociais esperados ***. Em Recife, Melissa começava uma nova vida, cuidando da mãe que se recuperava lentamente, trabalhando em um hospital local. Todas as noites, chorava até dormir, lembrando do homem que amava e que acreditava tê-la abandonado por escolha própria. O amor deles havia sido destruído por uma mentira. E o pior era que ambos acreditavam que o outro havia desistido, Sandra havia vencido. Mas sua vitória tinha gosto de cinzas, porque mesmo ela não previra a devastação completa que suas ações causariam. 3 meses depois, no dia do casamento de Tiago com Fernanda, os jornais estampavam fotos do casamento do ano. Ele estava elegante, sorria para as câmeras, cumpria seu papel ***, mas seus olhos estavam mortos, ***. E a 1.800 quilômetros de distância, Melissa lia a notícia numa revista velha da sala de espera do hospital onde trabalhava e sentia seu coração se despedaçar mais uma vez, que tudo estava perdido. O amor havia sido derrotado pela ganância e pela manipulação, ou pelo menos era isso que ambos acreditavam. 8 meses haviam se passado desde que Melissa deixara São Paulo. 8 meses de uma vida mecânica em Recife, dividida entre o trabalho no hospital e os cuidados com a mãe, que finalmente havia se recuperado completamente. 8 meses tentando esquecer um amor que a consumia por dentro, Foi numa manhã de terça-feira que tudo mudou, Melissa estava organizando prontuários na recepção do Hospital São Rafael quando uma voz familiar a fez congelar. Melissa Silva? Meu Deus, é realmente você? Ela se virou e viu Carla, sua antiga colega da limpeza em São Paulo, acompanhando uma senhora idosa. Carla, o que você está fazendo aqui? Vim com minha sogra para uma consulta. Mas você... Sumiram com você. Todo mundo ficou preocupado. Eu precisei sair de São Paulo. Problemas familiares. Carla se aproximou, baixando a voz. Menina, você não faz ideia do que aconteceu depois que você foi embora. O seu Joaquim foi demitido por saber demais. A Sandra foi promovida a diretora administrativa e o Dr. Tiago... Ela balançou a cabeça tristemente. Coitado, aquele homem virou uma sombra do que era. O coração de Melissa acelerou. Como assim? Casou com aquela patricinha, mas todo mundo na empresa comenta que é só de fachada. Eles mal se falam. Ele trabalha até de madrugada, não sorri mais, parece um morto-vivo. E sabe o que é mais estranho? O quê? Desde que você saiu, ele briga com a Sandra direto. Na semana passada mesmo, gritou com ela na frente de todo mundo, disse que ela era uma cobra venenosa, ninguém entendeu por quê.
Asterisco. Melissa sentiu uma pontada no peito. Tiago estava sofrendo, mas ele havia se casado, seguira sua vida. Carla, posso te perguntar uma coisa? Você soube de alguma fofoca sobre mim e o Dr. Tiago quando eu trabalhava lá? Asterisco. Carla franziu o senho. Fofoca? Que tipo de fofoca? Qualquer coisa. Se alguém desconfiou de alguma coisa. Menina, você era a funcionária mais discreta da empresa. Nunca vi ninguém comentar nada sobre você, a não ser elogios pelo seu trabalho. Por quê? Asterisco. O estômago de Melissa revirou. Se não havia fofocas, por que Sandra havia mentido? Naquela noite, Melissa não conseguiu dormir. As palavras de Carla ecoavam em sua mente. Pela primeira vez em meses, começou a questionar tudo o que acontecera. Asterisco. No dia seguinte, ligou para seu Joaquim. O velho supervisor havia sido demitido por cortes orçamentários, mas sua voz soou surpresa e feliz ao ouvir Melissa. Menina querida, como você está? Sumiu do mundo. Seu Joaquim, o senhor pode me contar exatamente como foi minha demissão? O que a Sandra disse? Que coisa estranha de perguntar. Ela disse que você tinha pedido demissão por motivos pessoais, mas eu achei esquisito porque você não se despediu de ninguém. E depois ela disse para eu não comentar sobre você com ninguém, que era para preservar sua privacidade. E o senhor foi demitido quando? Uma semana depois que você saiu. A Sandra disse que eu sabia de coisas que não devia saber. Nunca entendi o que ela quis dizer. Asterisco. Melissa desligou o telefone com as mãos tremendo. Aos poucos, as peças do quebra-cabeças começavam a se formar. Sandra havia mentido sobre as fofocas, demitira seu Joaquim para silenciá-lo e ainda inventara a história sobre ela ter pedido demissão. Mas a prova definitiva veio de forma inesperada. Asterisco. Lucas Coma, seu irmão, havia conseguido uma bolsa de estudos em João Pessoa e estava se despedindo quando deixou escapar uma informação crucial. Mel, eu nunca te agradeci direito por ter quitado minhas dívidas. Suas dívidas? Lucas, eu não quitei dívida nenhuma. Asterisco. Ele parou, confuso. Como assim? O agiota disse que uma mulher ligou, quitou tudo e ainda pagou os juros. Disse que era sua chefe. Que mulher? Não lembro o nome. Sandra alguma coisa. Asterisco. O mundo de Melissa desabou. Sandra havia pagado as dívidas de Lucas, mas com que dinheiro? E por quê? Naquela madrugada, Melissa tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Usou suas economias para comprar uma passagem de volta a São Paulo. Precisava descobrir a verdade. Asterisco. Chegou na madrugada de sexta-feira e foi direto para um hotel barato perto da empresa. Passaria o fim de semana investigando e na segunda confrontaria Sandra. Asterisco. Mas o destino tinha outros planos. Asterisco. No sábado de manhã, estava tomando café no hotel, quando viu na televisão uma notícia que a deixou em pânico. O empresário Tiago Vasconcelos, de 40 anos, foi internado na madrugada de hoje após sofrer um acidente de carro na Marginal Pinheiros. Segundo testemunhas, ele perdeu o controle do veículo e bateu contra o guarda-rail. Seu estado é grave. Asterisco. Melissa correu para o hospital. Não se importava se alguém a veria, se Sandra descobriria que estava de volta. A única coisa que importava era que Tiago estava ferido. Asterisco. No hospital, encontrou Constança e Fernanda na sala de espera do CTI. Elas não a reconheceram. Afinal, para elas, Melissa havia sido apenas uma funcionária qualquer. Foi conversando com uma enfermeira que soube dos detalhes do acidente. Estava sozinho no carro às 3 da manhã. Não havia álcool no sangue,
mas as câmeras de segurança mostraram que ele estava chorando antes de perder o controle. Os médicos acham que pode ter sido um surto depressivo. Melissa se escondeu atrás de uma coluna quando viu Sandra chegando. Ao hospital, a mulher estava visivelmente nervosa, conferindo o celular constantemente. "Como ele está?", perguntou Sandra a Constança. "Estável, mas ainda inconsciente. Os médicos dizem que pode ter sequelas neurológicas." "Meu Deus, se ele morrer", Sandra murmurou, e Melissa viu lágrimas em seus olhos. Lágrimas que pareciam mais de culpa que de tristeza. Foi então que Melissa percebeu. Sandra também estava sofrendo. Toda aquela manipulação, aquela chantagem cruel, havia destruído não apenas ela e Tiago, mas também atormentava a própria Sandra. Naquela noite, Melissa tomou uma decisão. Não importava mais o que Sandra fizesse, que ameaças usasse. Ela ia descobrir toda a verdade e lutar pelo homem que amava. Mesmo que fosse tarde demais. No domingo, seguiu Sandra discretamente. Viu a mulher entrar numa igreja, ajoelhar-se diante do altar e chorar copiosamente. Depois, foi a um cemitério e depositou flores em um túmulo. Melissa se aproximou após Sandra sair. A lápide dizia: "Roberto Santos Silva, pai amado, que nos ensinou que o amor verdadeiro não conhece barreiras." Roberto Santos Silva, o mesmo sobrenome de Melissa. Com o coração acelerado, ela pesquisou nos registros públicos. Roberto Santos Silva havia sido casado com Sandra Santos, falecera há 5 anos, e tinha uma filha de um primeiro casamento. Uma filha chamada Melissa Silva. Sandra era sua madrasta e havia manipulado tudo não por lealdade a Tiago, mas por ciúme de uma enteada que nem sabia de sua existência. Agora, Melissa tinha todas as peças do quebra-cabeças e tinha a arma para destruir Sandra e reconquistar Tiago. Se ele sobrevivesse. Na segunda-feira de manhã, Melissa esperou Sandra na porta da empresa. Quando a mulher chegou, elegante e imponente como sempre, encontrou-a sentada na recepção. "Melissa." Sandra empalideceu. Como você? Precisamos conversar, agora." "Eu não tenho nada para falar com você. Nosso acordo foi baseado numa mentira, Sandra. Ou devo dizer, madrasta." O rosto de Sandra se descompôs completamente. Por um momento, toda sua compostura desapareceu, deixando apenas uma mulher assombrada pelo próprio passado. "Como você descobriu?" "Deveria ter imaginado que uma investigação sobre minha família revelaria a verdade. Roberto Santos Silva, meu pai biológico, seu segundo marido, o homem que me abandonou quando eu tinha 5 anos para casar com você." Sandra se apoiou na parede, tremendo. "Ele me deixou por sua mãe", sussurrou. "Disse que nunca havia parado de amar Carmen, que eu havia sido apenas um erro. Me abandonou grávida de 6 meses. Grávida?" Melissa sentiu o chão se abrir. "Perdi o bebê 2 semanas depois que ele partiu. Estresse", disseram os médicos, mas eu sabia que havia sido o coração partido. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sandra. "Passei 15 anos te odiando você e sua mãe por terem tirado dele de mim." A revelação atingiu Melissa como um soco. Sandra havia perdido um filho por causa da escolha de seu pai. "Por isso você fez tudo isso? Por vingança?" "No começo, sim. Quando vi você na empresa, quando percebi que Tiago estava se apaixonando, vi uma chance de fazer você sofrer como eu sofri, de tirar de você a pessoa que amava, como vocês tiraram de mim. E agora?
Tiago está morrendo, Sandra, por causa das suas mentiras. Asterisque Sandra desabou numa cadeira soluçando. Eu sei que fui longe demais. Pensei que ele superaria, que se casaria com Fernanda e seria feliz, mas ele nunca se recuperou. Está definhando há meses, trabalhando 16 horas por dia para não pensar. E quando soube do acidente, você tem que desfazer isso agora. Como? Como eu desfaço 8 meses de mentiras, contando a verdade para ele e para todos e me ajudando a salvá-lo. Asterisque Sandra ergueu os olhos, vermelhos de lágrimas. Por que você me ajudaria depois de tudo que fiz? Porque apesar de tudo, você também está sofrendo. E porque meu pai pode ter escolhido minha mãe, mas isso não justifica o que você fez conosco. Asterisque. Por um longo momento, as duas mulheres se olharam. Duas vítimas do mesmo homem, separadas por anos de dor e incompreensão. O que você quer que eu faça? Perguntou Sandra finalmente. Primeiro me leve até Tiago, depois conte tudo, para ele, para sua família, para quem for necessário. Asterisque. 2 horas depois, Sandra e Melissa entravam na UTI do hospital. Constança e Fernanda protestaram, mas Sandra usou sua autoridade como diretora da empresa para conseguir acesso ***. Tiago estava inconsciente, conectado a aparelhos, o rosto pálido e magro. Melissa segurou sua mão e sentiu lágrimas escorrerem. Ele está assim há meses, disse Fernanda baixinho. Desde que você foi embora, ele nunca mais foi o mesmo. Nosso casamento é uma farsa. Ele sussurra seu nome durante o sono. Por quê? Você não se divorciou dele? Porque eu também o amo. E sabia que se eu ficasse, talvez um dia ele aprendesse a me amar de volta. Mas agora vejo que estava errada. Ele nunca vai amar ninguém além de você. Asterisque Melissa se virou para Sandra. Conte. Para elas, tudo. Asterisque Sandra contou. Sobre a chantagem, sobre as mentiras, sobre como havia forjado a separação dos dois. Sobre sua história com o pai de Melissa, sobre a vingança que se transformou em remorso. Constança ficou lívida. Você manipulou meu filho, destruiu a felicidade dele. Eu pensei que estava protegendo ele. Você quase o matou! Fernanda estava furiosa. Todo esse tempo, ele estava sofrendo por nada. Asterisque. Foi então que Tiago gemeu baixinho. Seus olhos se abriram lentamente, confusos. Melissa, murmurou, focalizando o rosto dela. Você voltou? Eu estou aqui, disse ela, apertando sua mão. E não vou sair de novo. Mas você me deixou. Disse que não havia futuro. Foi tudo mentira, meu amor. Sandra me chantageou, ameaçou minha família. Eu nunca quis te deixar. Asterisque. Os olhos de Tiago se encheram de lágrimas. Eu sabia. No fundo, eu sabia que você não me abandonaria por escolha própria, mas todos diziam... Eu sinto muito, disse Sandra se aproximando. Sinto muito por tudo. Eu destruí a felicidade de vocês por uma vingança tola contra um homem que morreu há 5 anos. Asterisque Tiago olhou para Sandra com uma mistura de raiva e pena. Por quê? Por que você fez isso conosco? Asterisque Sandra contou sua história mais uma vez, admitindo seus erros, pedindo perdão. Quando terminou, o quarto estava em silêncio. Eu nunca vou perdoar completamente o que você fez, disse Tiago finalmente, mas entendo sua dor e agradeço por ter tido coragem de contar a verdade agora. Constança, surpreendentemente, foi quem falou primeiro. Melissa, eu te devo um pedido de desculpas. Julguei você sem conhecê-la, baseada em preconceitos tolos. Se meu filho a ama e se vocês se fazem felizes, então tem minha bênção. Asterisque Fernanda segurou a mão de Melissa.
Cuide dele. Ele precisa de alguém que o ame de verdade, não de um casamento de conveniência. Asterisco. 6 meses depois, Tiago e Melissa se casaram numa cerimônia simples, cercados pela família e amigos verdadeiros. Sandra havia pedido demissão e se mudado para o interior, buscando paz para sua alma atormentada. Fernanda havia encontrado o amor verdadeiro com um médico que conheceu durante o período de recuperação de Tiago Asterisk, na lua de mel em Santorini. Enquanto assistiam ao pôr do sol, Tiago segurou Melissa em seus braços. Sabe o que é engraçado? Todos aqueles obstáculos, toda aquela dor, no final, apenas nos fez amar mais um ao outro. O amor verdadeiro sempre encontra um jeito, disse Melissa, beijando-o suavemente. Sempre, concordou ele. Sempre encontra um jeito. Asterisco. E ali, sob o céu dourado da Grécia, 2 corações que haviam sido separados pela mentira e unidos pela verdade, celebravam a vitória do amor sobre todos os obstáculos. Porque no final, não importa quantos muros se construam, quantas mentiras se conte, quantos preconceitos existam, o amor verdadeiro sempre prevalece. Asterisk. E eles haviam provado isso.